Querida classe, firme na fé e realização. Eu sou o professor Deilton e hoje estudaremos mais uma lição da revista Teologia do Culto. Lição 5. A organização do culto. Bom, meus irmãos, eu escolhi aqui uma imagem, não foi à toa, foi muito bem selecionada. Se vocês forem observar, às vezes enxergar um pouquinho, depois vou ver se eu clareio quando for passar em PDF. Essa imagem aqui é da igreja de Curitiba. Tive a honra de conhecer, de lá, participar de alguns cursos nessa igreja. E quem pôde visitar a igreja de Curitiba viu como é que é a organização daquela igreja. É algo extraordinário. Uma igreja daquele tamanho, se você for ver o tamanho da igreja de Curitiba, e a organização, como tudo sai de forma perfeita, organizada, mas por trás dessa organização tem muita qualificação, muito trabalho, muita dedicação. Então aqui eu escolhi uma imagem para falar sobre o tema de hoje, a organização do culto, ok? Vamos dar prosseguimento. Versículo-chave. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, que diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem, em outra versão, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Alvo da lição: os alunos deverão ser capazes de entender que o culto bem organizado é para a glória de Deus e aprovado por Ele, sendo este cristocêntrico, ou seja, Cristo no centro, organizada por pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. O culto, em sua organização, esse é o básico do entendimento para quem está participando da organização do culto. Introdução. Nessa lição, entenderemos, ou melhor, estudaremos juntos como deve ser a organização do culto dentro da visão bíblica do Antigo Testamento, período pós-exílio, e do Novo Testamento, na perspectiva paulina, ou seja, do apóstolo Paulo, tendo como princípios fundamentais a unidade, a adoração e a edificação da igreja. Bom, meus irmãos, antes da gente dar continuidade à imagem que eu vou colocar depois, vamos pensar um pouquinho sobre o que seria a organização do culto. Eu vou pedir para o irmão que está chegando, fecha a porta para a gente ler, deixa o pessoal entrar e a gente... Isso, sejam bem-vindos. Quando nós falamos de organização do culto, o que vem na sua cabeça? E muito mais ainda quando nós falamos com relação à questão da ordem e da decência, que é o versículo-chave. O que vem na sua cabeça? Eu gostaria que cada irmão fosse bem objetivo nas suas palavras e a gente vai dar continuidade. Eu vou colocar aqui um autor muito conhecido, os irmãos devem conhecer ele, o seu chefe na cabeça agora, Champlin, né? Então, o que os irmãos pensam sobre essa questão da organização do culto e o que tem a ver a organização do culto com ordem e decência? Quem gostaria de falar? Pode falar, irmão. O que vocês pensam sobre isso? Vamos tentar iniciar a nossa aula nesse sentido, para a gente entender qual é a visão dos irmãos, principalmente sobre essa questão da organização. O que vem na sua cabeça quando você fala de organização? Fala aí. Eu já dei uma dica aqui na imagem inicial da PIB de Curitiba, né? Uma igreja grande, uma igreja muito conhecida pela sua organização. O que vem na sua cabeça quando você pensa em organização do culto e quando nós falamos de ordem e decência? Fala aí, meu irmão. O que você pensa? Horário é muito importante. A gente pensa logo, no horário britânico, hora certa, iniciar na hora. Isso é importante demais. Horário, Pensamos no horário. Vamos lá, então a gente já entrou agora num assunto interessante, horário. E aí, irmão Ricardo? Uma ordem, né? Uma honra, irmão, você está aqui com a gente hoje. Horário, os elementos básicos do ser
Exatamente. Feitinho certinho. Interessante que o irmão falou do horário britânico, começar na hora. O irmão complementou também que acha importante essa questão do horário. Alguém mais gostaria de complementar sobre o que vem na sua cabeça quando você pensa na organização do culto? Preparar tudo com antecedência. Não pode ser feito de qualquer maneira. Olha, preparar tudo com antecedência. Né? A irmã na recepção, eu vejo que a irmã se qualificou ali para estar ali preparada para chegar e receber muito bem, com aquele sorriso bonito, né? Ela e o marido ali junto, recebendo a gente com aquele carinho. Se eu não fosse da igreja e chegasse assim de repente, eu fico muito feliz de ser recebido pelos irmãos, que a irmã faz com alegria, né? Exerce o seu ministério de recepção, de boas-vindas, com alegria. Então os irmãos que estão chegando agora, nós estamos fazendo a introdução pensando nisso. O que os irmãos pensam sobre a organização do culto e qual a relação da organização do culto com a ordem e com a decência? E aí os irmãos aqui complementaram, né? Já iniciaram falando horário, né? Questão de organização, reverência, O rito, né? O rito. O rito tem uma organização, um rito correto, não é chegar e fazer de qualquer jeito, tem uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, tem um rito, né? Uma organização didática, o irmão quer colocar assim, algo pedagógico, didático, né? Vamos lá, mais alguém gostaria de complementar? Você está falando aí, eu vou pesquisando. Fique à vontade, meu irmão. Pode. Pesquisando aqui. Quando eu estou com os meus alunos, eu falo com eles, pesquisem no Google, que todos estão com o celular na mão, né? Tio, já achei aqui. Eu falei, opa, nosso dicionário hoje em dia é o Google. Pode ir, vai lá. O principal local para o culto, o líder para o culto, cooperadores para o culto. Olha que interessante. Então nós temos um amplo debate sobre esse assunto, porque envolve várias partes da igreja, né? Várias partes dos ministérios. Então o irmão colocou lá mais a questão do ministerial, cada um dentro do seu ministério, exercendo, né, o seu dom. Seria isso, meu irmão? Vai comprar, seria algo relacionado ao dom que a pessoa tem, de exercer aquele ministério? É isso mais ou menos que o irmão... Unindo, né? Porque não está escrito dom aí, mas de repente, porque a pessoa que vai, né, exercer o ministério, ela tem que também ter um dom para aquilo, ela tem que, ou se não tiver o dom, ela lutar, né, para se qualificar naquilo que ela deseja. Ok. O irmão gostaria de falar mais algo sobre a organização do culto e qual a relação da organização com a ordem e a decência. Pensa direitinho nisso. Eu vou aprofundar um pouquinho mais. Vamos lá. O culto é para Deus. Uhum. O nosso Deus é organizado. Ele não criou primeiro as pedras para depois criar. Ou seja, ele criou o mundo na sua ordem, na sua sequência. Então, eu entendo que para que o culto a Deus seja em ordem e em decência, ele tem realmente que seguir ordem, tem que seguir uma organização, uma coisa seguindo a outra, e essas coisas integradas, porque Deus também ele integrou tudo. E sempre houve aquela história que a gente sempre lê dentro da Bíblia, que viu Deus que tudo era bom. Então eu não posso também fazer um culto de qualquer jeito. Quem vai pregar hoje vai ser o irmão aí atrás? Não, tem que ter ordem, tem que ter preparo, tem que ter organização. Isso eu entendo que é decência. O irmão Sérgio, na união do Espírito Santo, na união do Espírito, está seguindo a linha do meu pensamento, a linha do pensamento bíblico, a linha que que iremos trabalhar hoje. É nessa primícia, é dentro do pensamento que o nosso professor amado colocou, é dentro dessa linha que eu estarei seguindo o nosso estudo de hoje. Essa questão dos ministérios, é muito importante que cada ministério venha aqui e fale sobre o seu ministério. Ou se eu, como professor, eu falasse sobre cada um deles, e dentro de cada ministério tem os seus valores, ali ele vai dizer qual é a missão dele, o que ele tem que fazer dentro do seu ministério. Se é missões? Missões. Hoje nós vamos abordar essa premissa que o irmão Sérgio acabou de colocar, e é por isso que eu fiz essa tempestade de ideias, essa tempestade de informações que os irmãos colocaram, que não está errado, porque está dentro da organização do culto, mas eu vou focar essa premissa que o irmão Sérgio acabou de colocar. Tá? Você que está em casa, fique atento a esses detalhes, pegue sua Bíblia e vamos juntos. Continuando, meus irmãos, veja bem
o que esse teólogo muito conhecido, PhD, Russell Norman Champlin, disse: o verdadeiro serviço cristão só ocorre, presta bem atenção, quando, em sua essência, consiste em uma adoração que se expressa de forma legítima em atos de oração e louvor. Interessante, né? Esse comentário de Russell Norman Champlin. A gente conhece por R.N. Champlin, né? Champlin. Continuando, meus irmãos. Na sua revista tem o primeiro tópico que nós vamos trabalhar agora. Vamos estar comentando esse primeiro tópico sobre o tema, sobre o versículo-chave, que está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Quem chegou agora pode abrir sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Esse versículo pequenininho e profundo fala sobre a questão da ordem, ou melhor, da decência e ordem. Tudo seja feito com decência e ordem. Para entendermos melhor a organização do culto, abordaremos nesta manhã 3 tópicos para este estudo. Então, para entendermos melhor a organização do culto, abordaremos 3 tópicos. Esses tópicos aqui que os irmãos estão vendo. Primeiro tópico, um culto bem preparado no Antigo Testamento. Então eu estarei voltando lá no Antigo Testamento para entender um pouco sobre esse culto. Como era o culto do Antigo Testamento. Ricardo vai gostar muito, ele vai poder contribuir com o seu conhecimento, que eu sei que é bem avançado. Vamos lá. Segundo, ordem do culto no Novo Testamento. Então nós vamos lá para a ordem do culto do Novo Testamento. O que vamos contextualizar, entender o porquê que o apóstolo Paulo falou ordem e decência. Vamos tentar entender por que ele disse isso, né? E por último, o culto bem organizado. E aí estaremos comentando para finalizar nossa aula de hoje sobre essa questão do culto bem organizado. Então os irmãos fiquem atentos aí, tá ok? Sobre essa questão que estaremos trabalhando. E dentro desse culto bem organizado, nós vamos trabalhar a unidade, a adoração e a edificação. Vamos estar comentando sobre esses assuntos, tá ok? Continuando, meus irmãos. Muito bem. Tudo seja feito com decência e ordem. Um culto bem preparado no Antigo Testamento está lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Abra lá sua Bíblia em Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Dentro da premissa que o professor Sérgio acabou de colocar, vamos analisar o que diz esse versículo. Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Eu gostaria que os irmãos lessem só a primeira parte, para eu não focar muito a última parte, que fala sobre a questão de guerra, né? Então eu não vou entrar muito em detalhes sobre a guerra, mas eu vou frisar mais a primeira parte, a parte A. A parte da espada os irmãos não precisam ler, só a primeira parte, que diz assim, vê se você achou aí. Quem achou pode ler, na sua versão. Procurem entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade. Meus irmãos, procurem homens de qualquer jeito? Homens que chegam na igreja, aceitou a Jesus e vai lá e faz do jeito que ele quiser e pronto? Capaz. Tementes a Deus, digno de confiança, Inimigo de velhos desonestos. Então, meus irmãos, no Êxodo nós aprendemos com o Antigo Testamento quem é que participa da organização do culto. O que seria essa questão da ordem e decência? Na minha pesquisa, nesse aprofundamento, esse versículo caiu como uma chave para a gente comentar hoje. Então, dentro da organização do culto, precisamos entender essa questão de Êxodo. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Então aqui, meus irmãos, isso aqui é a chave para nós entendermos sobre a organização do culto. Continuando, só para relembrar os irmãos, o livro de Êxodo, né, o irmão Ricardo pode me ajudar, né, ele tem algumas chaves que a gente pode, né, relembrar aqui. É o livro do Redentor. O livro de Êxodo, os teólogos conhecem sobre o livro, é o livro do Redentor. Ali o Senhor é apresentado como aquele que liberta da escravidão por meio do seu poder, né? Deus é o que para o povo? Ele é o provedor. Então, algumas chaves que eu trouxe para os irmãos para a gente entender, né, sobre a questão
da organização do culto no Antigo Testamento. Deus é o provedor, Ele traz para o povo graça e bondade. Olha só, então o livro de Êxodo, quando você for ler, você sempre lembra disso, que ele é o livro da aliança. E na aula passada, na aula retrasada, né, eu trouxe aqui sobre o tabernáculo. Então, ali no livro de Êxodo fala sobre o tabernáculo, significa o que é morada de Deus. Então, Deus, ele morando no meio do seu povo. Ali no Êxodo, ele apresenta desta maneira, né? O Novo Testamento já fala sobre a questão de Cristo também vindo no meio do seu povo através de Deus. Ali no Novo Testamento já mostra, abre sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 14. Aqui a gente sai do Antigo Testamento e vem para o Novo Testamento, né, fazendo esse link sobre a questão de Deus no tabernáculo e Deus enviando o seu Filho entre nós, mostrando que Deus está junto do seu povo, está junto daquele povo que Ele tanto ama. João capítulo 1, versículo 14, o que diz? Quem achou pode ler. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Muito bem, então aqui nesse, né, já só para contextualizar os irmãos de onde eu tirei, né, o versículo, então a gente tem essa visão sobre a questão de como era o culto no Antigo Testamento e a base para aquelas pessoas participarem, para a organização do culto. Continuando, meus irmãos, alguém quer comentar algo a esse respeito, sobre esse versículo? Gostaria de fazer alguma complementação, Ricardo? Pode falar. Deus separa um povo, descendentes de Arão, está na Bíblia. Ele pega o descendente de Arão e nos separa. Eles não vão herdar terra, nada disso. Eles vão ser preparados para tomar conta das coisas de Deus, para se dedicarem exclusivamente ao culto ao eterno Deus. Isso é importante, né? Uma tribo, que é a tribo de Levi. Primeiro foi Arão. Moisés também era da tribo de Levi, por ser irmão de Arão. Então eu acho interessante Deus pegar esse pessoal e vocês vão ficar incumbidos de fazer as coisas para mim, culto. E no tabernáculo, gente, quando você entrava tanto no tabernáculo quanto no templo lá em Jerusalém, tinha que se batizar. Na verdade, tomar banho, né? Eles desciam pela escada, tomavam banho e retornavam para o culto. Não podia subir sem tomar banho ali. Tinha que estar limpo, né? Purificado, né? Purificado. O irmão Ricardo, ele é especialista nessa área. Eu realmente não me atrevo a debater com ele sobre esse assunto, né? Então eu fico só aprendendo, porque é um irmão muito abençoado. Né? Vamos continuar, meus irmãos. Então, nesse tópico aqui, culto centrado na palavra. Engraçado que a lição, ela fala sobre, se você for estudar a lição, você vai ver que quando você vê o primeiro tópico, um culto bem preparado, no Antigo Testamento, ela vai lá para Salomão. Ela vai lá para aquela rainha, qual é o nome da rainha? Rainha de Sabá. E a rainha de Sabá, ela ouviu falar sobre um rei muito sábio, né? E ali o que ela fez? O que ela fez? Os irmãos lembram o que a rainha de Sabá fez? Ela ficou lá no reino dela ou ela foi até Jerusalém? O que ela fez? Ela foi até lá e ela não se impressionou com nada. O que aconteceu? Pelo contrário, né? Ela se impressionou tanto que ela fez o quê? Ela deu para ele de presente o quê? Muitas joias, que até hoje ninguém nunca deu um presente como ela deu, né? Então, meus irmãos, ali porque ela se impressionou com o quê? Com a organização daquele rei. Não só com a organização do culto, né? Mas com a organização daquele rei. Mas só que na hora que eu estava preparando essa lição, eu fiz questão, meus irmãos, de ir lá para o período pós-exílio. Porque mesmo com toda a organização daquele culto, os irmãos conhecem a história de Salomão, que aconteceu na vida dele. Então eu faço questão de ir lá, no período pós-exílico. E ali eu trouxe esse versículo, abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 7, versículo 6. No período pós-exílico, os exilados voltaram da Babilônia. O templo, os muros da cidade de Jerusalém, a vida espiritual e a vida social do povo necessitava de restauração. Meus irmãos, isso aqui é muito importante para nós debatermos e comentarmos sobre a questão da organização do culto. Vamos lá para o período pós-exílico, quando o povo retorna da Babilônia. E ali Deus levanta homens capazes. Homens capazes. Ali é o templo, eles precisavam o quê? Reerguer o templo. Os muros da cidade estavam todos destruídos. Mas não era só os muros, meus irmãos. Era o coração daquele povo que estava dilacerado. A mente daquele povo estava influenciada pela cultura daquela época, pelos ídolos.
aquela cultura nojenta. O que está escrito em Esdras, capítulo 7, versículo 6? Pode abrir, pode ler. Não, ali, pode ler, irmão Ricardo. Na sua versão, Esdras, capítulo 7. Era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes e este lhe deu tudo o que pediu, porque o Senhor abençoava Esdras. Assim, Esdras foi da Babilônia para Jerusalém. Muito bem, eu vou pedir para a irmã Claudina abrir sua Bíblia. Eu estou lendo só o 7 e 6. Ah, tá. Não, é só para... Êxodo 7 e 6. Êxodo não, é Esdras. Esdras. Eu também tenho. Esdras, desculpa, Pois meus é, irmãos. e Arão Não, é Esdras. fizeram com o Senhor de Israel. É Esdras, aqui, é Êxodo. É Esdras. Esdras. Então eu vou pedir para a irmã Claudina, desculpa minha irmã, então abre 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. O culto bem organizado, ele é centrado na palavra. Meus irmãos, era hora de retornar ao culto. No período em que eles não podiam cultuar, era proibido. Eles retornaram ao culto. Chegou a hora de retornar ao culto de forma organizada, com pessoas bem preparadas. Era hora de voltar, construir, levantar o templo e vamos organizar. Só que você encontra ali pessoas totalmente com a moral baixa, não tinha mais aquele compromisso que tinham anteriormente com Deus, estava totalmente lacerado. Eles precisavam voltar à organização do culto, voltar ao culto. Vamos lá, pode ler, meus irmãos. Pode ler, se o irmão quiser. 1 Timóteo, pode ler, irmão 4. Silas, capítulo 4, versículo 13. 13. Isso. 13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Muito bem. Dedique-se à leitura pública, à exortação, ao ensino. O apóstolo Paulo aqui, ele está orientando o jovem Timóteo. Então aqui, meus irmãos, para a organização do culto, o culto ele precisa ser centrado na palavra. Esdras, ele é especialista na lei. Ele estudava, ele se dedicava, ele era uma pessoa totalmente conhecedora daquilo que ele ia falar. Ele estava aprofundado no assunto. Não era qualquer um que iria estar à frente, não é verdade? Então Deus levantou nesse período, meus irmãos, no período pós-exílico, 3 homens muito importantes. Coube a Zorobabel reedificar o templo. Zorobabel, este homem. Coube a Neemias consertar os muros e restaurar a vida social do seu povo. A moral deles estava baixa, precisava levantar a moral deles, né? E a Esdras foi escolhido pelo Senhor e pelo rei para levar a lei de Deus a Jerusalém e ensiná-las ao povo. Então eu fiz um link entre Êxodo, fui lá no período, né? Fui em Salomão e agora estou no período pós-exílico, né? Um período lá no finalzinho, quando o povo retorna da Babilônia. Continuando aí, meus irmãos. Próximo tópico. Compromisso com a obra. Um culto bem organizado, só um instante, um culto bem organizado, a pessoa precisa entender que ele tem que ser centrado na palavra, e as pessoas que forem organizar esse culto precisam ter compromisso com a obra. Compromisso com a obra. Pode falar, minha irmã. Só fazendo uma orientação do culto centrado na palavra. Não sei se a maioria dos irmãos sabem, tem 9 meses apenas que nós estamos aqui em Macaé, né? Nós somos do Espírito Santo, cidade de São Mateus. E quando nós viemos para cá, nós já viemos meio que indicados para a PIB de Macaé. Só que nós viemos com aquela mente assim, não, nós vamos conhecer a PIB, mas nós vamos conhecer outras igrejas também. Nós não vamos simplesmente chegar na PIB porque alguém disse para a gente, indicou, e o pastor Robson está sendo muito gentil, a gente vai ficar na primeira, não. Mas nós chegamos um domingo aqui de mudança, no outro domingo nós viemos visitar a PIB. E no outro domingo nós vamos visitar uma outra igreja. Mas já saímos aqui com aquele pensamento. Eu acho que a PIB é o nosso lugar. E a gente tinha uma preocupação muito grande com o nosso filho, tem 17 anos, para ele se sentir bem na igreja, porque a gente tem preocupação maior com os filhos, né, quando você muda assim. E ele, quando a gente saiu da outra igreja, ele falou assim, mamãe, eu quero ficar naquela que a gente foi na semana passada, que era a PIB de Macaé. Mas o que eu quero dizer com tudo isso?
O que chamou a nossa atenção como membros do corpo de Cristo? O culto centrado na palavra. É uma coisa que eu digo sempre. Pastor Robson, não estou puxando sardinha porque agora eu já sou PIB. Mas ele é totalmente. Os cultos da Bíblia são totalmente centrados na palavra. Aquele pastor que abre a Bíblia e vai falando né? Então, o que eu percebo dentro da PIB de Macaé, a organização, a ordem, o cuidado e principalmente centrado na palavra. Voltado nessa mesma linha que a irmã está colocando, centrado na palavra, existe a questão do compromisso. Os irmãos poderiam muito bem hoje abrir o debate sobre esse assunto. O compromisso é algo muito delicado no meio de nós. Abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 7, versículo 10, e outro irmão abre em Neemias, capítulo 8, versículo 10, parte B, no finalzinho da página de Neemias. Pode ler por gentileza, quem abriu em Esdras, capítulo 7, versículo 10, para nós adiantarmos? Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Que interessante, né, minha irmã? Esdras dedicou a sua vida para quê? Estudar. Esdras 7, 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Ele é escriba, né? Isso, ele é um escriba, muito bem colocado. Fala Esdras 7, no século. Isso, capítulo Porque 7. Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumprir e ensinar em Israel e seus estatutos. Interessante a versão diferente, né? Buscar a lei. É diferente. Bem diferente, mas a questão, a linha de pensamento é a mesma. Quando você busca a lei, você está estudando, você está buscando. Quando você busca a palavra, você não vai ficar buscando a palavra com ela escondida debaixo da mesa. Você vai ter que o quê? Se dedicar. Então a irmã é a mesma linha, interessante. Ali você já tem um entendimento melhor, né, com relação ao que a irmã já fala, a minha dedicada a sua vida é estudar, praticar. Isso, muito bem. Em Neemias, capítulo 8, versículo 10, olha só que interessante. Neemias, abre aí, parte B. Vamos ler essa parte que eu achei muito interessante na hora da pesquisa, na hora de aprofundar nesse assunto. O que diz Neemias? Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Todo mundo conhece essa parte B. A alegria do Senhor é a nossa força. Aí, tá aí, gente. Vocês querem saber de onde que é? Tá aí. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Porque Deus, ele tem alegria no povo em que dedica, se debruça sobre a sua palavra. E Deus tem alegria, por isso que ele se alegra com você. Porque você não desistiu dele, você não desistiu da palavra, você não desistiu da igreja do Senhor. Você se debruça, você busca, mesmo toda a sua limitação, toda a sua dificuldade, suas imperfeições, você está buscando a presença do Senhor. Oi? Se alimente bem. Não entendi, meu irmão. Se alimente bem. Se alimente bem. Se alimente bem. Muito bem, irmão Silas. Continuando, meus irmãos. Terceiro ponto desse início aqui, o culto bem preparado no Antigo Testamento. Cuidado com a obra da casa de Deus. Como é sério, meus irmãos, nós cuidarmos daquilo, da estrutura, cuidarmos da obra, da casa de Deus, não fazer de qualquer jeito, entender que aqui é algo separado para a glória do Senhor. O que diz lá em Esdras, capítulo 8? Um irmão abre Esdras, capítulo 8, versículo 28, a irmã abriu aí, minha irmã? Meu irmão abriu aí hoje? Abriu? Então o irmão deixa em 2 Coríntios 9, quem abriu em Esdras 8? Então, Ricardo, capítulo 8, versículo 28, e outro irmão abre em 2 Crônicas, não é 2 Coríntios não, 2 Crônicas, tá, meu irmão? 2 Crônicas. É 2 Crônica, meu irmão, 9. Então, o irmão Nelson, 2 Crônica, capítulo 9, versículo de 1 a 6, muito interessante os irmãos analisarem. A irmã vai abrir em 2 Crônicas 29, isso, o versículo 6, versículo 7, e quem foi que abriu Esdras? O irmão Ricardo. Irmão Ricardo, o que diz em Esdras, capítulo 8, versículo 28? Então eu lhes disse, vocês estão separados para servir o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e também estão separados para o Senhor todos esses objetos de prata e de ouro, trazidos a Ele como ofertas feitas por vontade própria. Meus irmãos, olha que interessante. Ele deixou bem claro, por vontade própria. A pessoa ela não fica pensando, será que eu vou dar?
será que eu vou devolver? Ai, dízimo. Eu não vou. Vou colocar meu carro, vai arranhar meu carro. Eu vou carregar gente no meu carro. Eu vou levar lá no PGM. Depois vira esse povo daqui de Macaé assim. A gente dá uma carona, ele já quer 10, 20 carona. Então eu não vou fazer isso não. Ou você está dando com o coração aberto, sem pensar se vai estragar ou se não vai estragar, porque é para o Senhor. E onde tudo que depois bota lá atrás, a serviço do Senhor. A serviço do Senhor. Né? Não, ir lá no sítio, lá onde está tendo um ministério, não, muito buraco, vai estragar meu eixo. Tá? Não, a gente está colocando limitações, onde realmente estamos fazendo de coração aberto, profundo e sincero, não medindo esforços para a questão da dedicação à obra do Senhor. Olha só, de bom grado. Né, meu irmão? Interessante. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo de 1 ao 6. Tudo isso que está relacionado à organização do culto. Olha só. Vai lá. O que diz? Pode ler, meu irmão. Irmão Nelson. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhado de uma caravana, com camelos carregados de especiarias, grandes quantidades de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Lindo, né? Tendo a sabedoria de Salomão, tem como o palácio que havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, criados de coqueiro, todos uniformizados. Dos holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela foi impressionada. Disse ela então ao rei: tudo que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que diziam até ver com meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza da tua sabedoria. Nossa. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. Que leitura extraordinária. Isso aí dá um seminário, né? Uma semana de estudo. Que maravilha! Ali nessa reunião diplomática, né? A reunião ali entre dois representantes de Estado. E olha só que maravilha, que troca de gentileza, como ela se impressionou com aquele homem, com aquele... Olha, não tem nem palavras para falar, né, meus irmãos? Que maravilha é essa colocação que o irmão acabou de ler. Então, o cuidado que Salomão tinha, não só ele, mas ela se impressionou como era que as pessoas trabalhavam. Imagina só, você chega no restaurante, o cara já te trata de qualquer jeito. Agora, quando você olha o cara feliz, como se ele fosse o dono do restaurante, não sou empregado, mas parece o dono, você toma cuidado com tudo, com muito zelo, muito cuidado. Não, você é o pastor da igreja? Não, gente, eu sou só um simples servo. Você cuida tanto, você se dedica tanto, que parece que você é o pastor. Não, eu sou só um simples servo. Meus irmãos, olha só que exemplo maravilhoso, né? Ela se impressionou com todos, não foi só com Salomão, não, com toda aquela coisa. Como é que você conseguiu isso? Não é tão difícil hoje, buscar tanto direito trabalhista, e aí os seus servos aqui trabalham com alegria, ninguém é chicoteado, né? É porque é para o Senhor, né? Cada um sabe da sua responsabilidade. A responsabilidade é pessoal. Eu não fico olhando para nenhum dos irmãos do ministério, eu olho para mim. Eu faço parte do meu ministério porque eu faço parte do reino, do ministério eterno. Por isso que eu me dedico, por isso que eu venho. Eu não estou à frente, mas eu estou à frente lá no reino do céu. Amém? Vamos lá, próximo agora, 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 6 e 7. Pode ler, minha irmã. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Aí, meus irmãos, eu até gostaria que a irmã ia falar. Pode falar, minha irmã, sobre isso. Comenta um pouquinho sobre o que ela falou. O que a irmã pensa sobre isso? Dentro dessa linha de pensamento que a irmã acabou de colocar, de ler, da leitura dela, você vê que os irmãos viraram as costas para o templo, viraram as costas para a igreja. E aí eles se embebedaram na idolatria. Gente, olha que tristeza. Tantas vezes a gente tem que refletir sobre isso também. Eu fiz questão de trazer sobre a organização do culto bem organizado. Você não vira as costas para a igreja, você não vira as costas para os ministérios.
Ó, né? Vamos lá. Isso aqui não tem na lição, tá, gente? Eu fiz questão de tentar trazer essa linha que eu conversei anteriormente com vocês. Bom, gente, você que está em casa, o culto bem preparado requer servos fiéis e dedicados ao Senhor. O culto bem preparado requer servos fiéis e dedicados ao Senhor. E lembrando que a glória é para quem? Para Deus, não para minha glória. Não quero que ninguém me elogie. Não, quem tem que ser elogiado é o Senhor. Essa palavra é dele, eu só sou instrumento. Amém? Vamos lá, continuando. Tudo seja feito com ordem e decência. Cada igreja, meus irmãos, tem a sua realidade e precisa ter em seus ministérios valores bem definidos para uma boa organização do culto. Preocupado com a organização do culto da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo orienta o povo de Deus para a preparação de seus ministérios. Vou falar sobre algo interessante. Me esposa pediu para não falar não, mas eu vou falar. Desculpa, eu vou falar, meu irmão. Então vamos lá, continuando aí, meu. Ordem do culto. Então nessa parte, vamos ver agora. Dentro dessa ordem do culto, na visão paulina, abra sua Bíblia aí. Servir ao Senhor. A visão de Paulo com relação à ordem e decência, vocês vão entender que eu vou falar sobre a visão paulina aqui, mas vamos ver em Lucas. O que diz em Lucas capítulo 10, versículo 27? Eu vou voltar para a visão paulina, é a visão que nós vamos estudar hoje. Mas Lucas capítulo 10 complementa essa visão. Dá uma olhada no que está em Lucas capítulo 10, versículo 27. Então, para a ordem do culto, você precisa servir ao Senhor. Continua, pode ler. E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos, eu até acelerei, mas eu vou voltar agora para a visão que eu ia falar anteriormente, a visão de Paulo. O que aconteceu ali? Muitas pessoas, quando lê ordem e decência, pensam o seguinte: a igreja de Corinto está em pecado. A igreja de Corinto é uma bagunça. Não. O que aconteceu naquele contexto? Nesse contexto, se você ler o capítulo 14 todo, Ricardo, você vai entender o que aconteceu. O apóstolo Paulo, chegando na igreja, ele encontra ali uma situação muito interessante. É como se eu chegasse aqui na sala, visse um irmão, né, que é lá da Alemanha, falando em alemão, para os irmãos que estão ali entenderem em alemão. Mas o irmão que é lá da Grécia estava falando em grego. Só que a irmã que é lá de Jerusalém estava falando em hebraico. Quando ele chegou lá, daquela... Tá bom, não vou fazer língua aqui não, tá? Porque eu separei uma frase aqui em alemão e não vou falar a língua por respeito da minha esposa, tá, gente? Eu ia falar em várias línguas aqui, mas não vou falar, tá? Não precisa, né? Tá bom, fica estranho realmente. Então os irmãos entenderam o que eu quis dizer, né, meus irmãos? Eu não vou falar a língua aqui, nem a frase, né, que eu iria falar, mas tudo bem. Então, continuando. Então ali o apóstolo Paulo encontrou essa situação delicada. Ele falou: meus irmãos, não impeçam que eles falem nessas línguas, cada um na sua língua pátria. Não impeçam. Por gentileza, quando o irmão for falar em alemão, que tenham 3 tradutores. E que os outros se calem e ouçam a tradução desse irmão. Porque é muito importante que nós aqui possamos aprender da palavra do Senhor. O Senhor quer usar o irmão lá que fala em alemão. Isso é o quê? Isso é bagunça do culto? Ou é organização do culto? Oh, glória, gente! Olha aí que maravilha! Que sabedoria daquele homem! Ali Paulo apresentou o quê? Meus irmãos, define nesse ministério de línguas valores bem definidos. Qual é o valor desse ministério? É falar em línguas? Então que tenha uma organização. Se o seu ministério é música, que você, por favor, se prepare, se organize. E eu não vou entrar em detalhes, porque cada um aqui da igreja sabe da sua responsabilidade. Né? Que nós temos isso bem definido aqui na nossa igreja. Ok? Então o apóstolo Paulo se preocupou com isso. Aí no finalzinho os irmãos vão entender por que ele fala com ordem e com decência, meus irmãos. Porque ali a igreja primitiva não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Não tínhamos os seminários que nós temos hoje. Não tínhamos os ministérios que nós tínhamos hoje. Ele estava iniciando. Era o bebê. Era o bebezinho nascendo. A igreja surgindo. Os irmãos cada um querendo fazer o seu melhor. Unidos num só pensamento, num mesmo espírito. Numa alegria de poder anunciar a palavra do Senhor. E muitos eram acrescentados. Muitas pessoas aceitando a Cristo. Entendendo aquela palavra maravilhosa.
Olha que lindo! E aí o apóstolo Paulo viu essa preocupação. Compreende, Nelson? Compreende o que eu quero dizer? Compreendeu essa visão de Paulo, que seria a ordem e a decência no culto? Continuando, meus irmãos, para a ordem e decência e ordem no culto, precisamos servir ao Senhor, conforme já vimos aqui. Próximo ponto, zelosos com as coisas de Deus. Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 11. Zelosos com as coisas de Deus. E o próximo ponto, decência e ordem, que nós já vimos anteriormente. O que eu acabei de falar, acabei adiantando o que o apóstolo Paulo quis dizer, né? Então, lê só Romanos capítulo 12, versículo 11. Zelosos com as coisas de Deus. Pode ler, meus irmãos. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém. Sejam fervorosos no espírito, não sejam omissos na sua responsabilidade como cristão, como servo do Senhor. Se dedique, venha, se envolva, né? Então, Romanos capítulo 12, Paulo escrevendo aos Romanos, eu acho muito interessante esse versículo, sobre a questão da gente ter zelo com as coisas de Deus. Você ter cuidado com as coisas de Deus, cuidado também com a nossa vida, porque nós representamos o reino. Cuidado quando tiver no nosso trabalho, com a nossa boca, né? Com aquilo que a gente ouve, não agrada a Deus, sai de perto. Quem sou eu para falar sobre isso, né? Os irmãos podem me orientar muito mais do que eu aos irmãos, né? Então, continuando, ele aqui, o apóstolo Paulo, apresenta objetivos bem específicos para que sua execução seja perfeita. A execução de quê? Do culto? Boa, agradável a Deus. Perfeita, boa e agradável a Deus, né? Eu vou colocar aqui, pesquisando para essa lição, uma visão do nosso teólogo William Barclay, muito interessante a visão dele, que eu vou colocar para os irmãos agora. Veja só, segundo o comentário bíblico de William Barclay, Paulo chega ao final esclarecendo que não deseja afogar o dom de ninguém. A única coisa que quer fazer possível é que exista uma boa ordem dentro da igreja, né? Isso é muito interessante nos analisarmos. Vamos ver o que ele disse? O homem recebeu de Deus todos os dons que possui, não para o seu próprio benefício, mas para o benefício de quem? Da igreja. Não para a sua própria glória, mas para a maior glória de Deus. Quando o homem pode dizer, seja Deus glorificado, então, e só então, utilizará os seus dons corretamente dentro e fora da igreja. Aqui estou falando com relação também a você realizar o seu culto no lar, a você realizar uma reunião de família. Não se abdique, não deixe de realizar a obra do Senhor. Os seus parentes, Madeilton, a minha irmã, ela não é crente. Meu irmão não é cristão. Eles vão ter que seguir as normas do seu lar. Não perca as oportunidades. Jesus está voltando. É hora de nós realizarmos a obra mais intensidade. Não é verdade? Então vamos lá, meus irmãos. Esse aqui é um ponto importante. Alguém gostaria de comentar o comentário de William Barclay? Gostaria de comentar? Concorda, não concorda? O que os irmãos pensam sobre isso? Que realmente nós devemos o quê? Representar o reino de Deus dentro e fora da igreja. Continuando, meus irmãos. E aqui nós vamos para o segundo tópico, né? Já estamos próximo do fim. Segundo tópico, para a gente entrar nesse debate. O culto bem organizado. E dentro do culto bem organizado, eu separei 3 pontos importantes. A unidade, a adoração e a edificação. Tá? A unidade, a adoração e a edificação. Esses 3 pontos eu chamo eles de princípios básicos de uma organização do culto. Esses são princípios básicos. Princípios. Lembra que eu falei anteriormente de valores. Valores. Cada ministério tem o seu valor. Então aqui nós falamos de princípios. Vamos lá, continuando. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Eu vou pedir para o Ricardo abrir em Josué capítulo 24, versículo 14 e o versículo 19. E vou pedir para o irmão Nelson abrir em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6. Então o Ricardo abre em Josué, o Nelson em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6. E quem foi que abriu em Deuteronômio pode ler, por gentileza. A unidade. Um culto bem organizado, ele precisa ter unidade. A união é indispensável para a organização do culto. Se não tiver unidade, o culto, alguma coisa vai ser errada. Tem que ter harmonia em todos os ministérios.
Pode ler. Quem achou Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Pode ler, minha irmã. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma? Muito bem. Meus irmãos, aqui nesse texto de Deuteronômio está falando sobre a questão da união do povo, que todos andem de acordo com a palavra do Senhor. Josué, o que diz Josué? O 14 do... Isso, 24, 14 e o 19. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus, o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam ao Senhor. O 19. Josué disse ao povo: vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus Santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Vejam bem, viu o que provoca a falta de unidade? Abandonar o Senhor. Então a desunião, a falta de unidade é exatamente isso aí. Vamos lá, continuando, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 6. Vamos ver a orientação de Paulo aos Coríntios, na igreja de Corinto. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Não tem nem o que falar sobre esse versículo, né, meus irmãos? Cada um tem o seu dom. Precisamos se alegrar com os nossos irmãos. Uns acabam tendo inveja, né? Brigas por causa não, o ministério é meu, não existe ministério seu, o ministério é do Senhor. Cada um vai contribuir da melhor maneira. Continuando, a adoração. Abre em Hebreus e eu vou colocar aqui a edificação da igreja. Nós vamos já chegar ao fim do nosso estudo de hoje. O culto bem organizado precisa ter união, precisa estar focado na adoração. A adoração está ligada a sacrifício, sacrifício está ligado à entrega. Aí você poderia dizer, Neilton, Jesus já se sacrificou por mim, então Jesus já se entregou por mim e você. O que você tem entregado para Jesus? Qual é a sua entrega? Como você tem entregado aquilo que o Senhor colocou na sua responsabilidade? É algo que nós também devemos refletir. Vamos lá? Hebreus capítulo 8, versículo 5, que diz a adoração. Pode ler, quem achou pode ler. Vamos lá, gente. Me ajuda aí. Eles servem um santuário que é a cópia e sombra daquele que está no céu, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Gente, isso aqui que vocês estão vendo aqui na igreja é a sombra do que está lá no céu. Olha só, isso é a sombra. A sombra. Estão vendo? Vamos lá. Vamos para a parte de edificação, né? Ou melhor, vamos ler o Mateus capítulo 4, versículo 10. O que diz Mateus capítulo 4, versículo 10? Abre aí, Mateus capítulo 4, versículo 10, para a gente fechar essa parte da adoração, da entrega e da edificação. Nós vamos voltar ao quê? Aquele irmão que realmente entende a sua missão, ele louva, ele adora. Isso faz parte da edificação, ele se dedica à obra do Senhor com seus ministérios, né? Então você se entrega, é um louvor verdadeiro, um louvor sincero, né? É um sacrifício de louvor. O que diz em Mateus capítulo 4, versículo 10? E nós vamos entrar na edificação. Disse Satanás, está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, só Ele preste culto. Meus irmãos, adora o Senhor, seu Deus, mais nada. O pastor colocou muito bem essa semana aí sobre essa questão. Você não adora a Deus, você está adorando alguma outra coisa que não é Deus. Continuando, edificação, muito interessante, Esdras, capítulo 13. Abre aí, Ricardo, em Esdras. Eu vou pedir para o outro irmão, qual o nome do irmão mesmo? Carlos, irmão Carlos, abre em Jeremias 18, versículo 6, para a gente fechar essa parte. E eu vou pedir para a irmã, abre em Jeremias capítulo 48, versículo 10. Parte A, só a primeira parte, tá? Então vamos lá, Esdras 3:11, Ricardo. Esdras 3:11. O que diz Esdras capítulo 3, versículo 11? O culto... Pode falar. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e os outros respondiam. Eles diziam: o Senhor é bom, e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre.
E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Meus irmãos, é o retorno do culto. Eles não iam mais se reunir nas sinagogas, eles não iam mais se reunir nas casas, eles não iam mais se reunir nos outeiros, eles teriam um lugar para cultuar, então eles louvavam, e eles gritaram bem alto, louvando ao Senhor. Olha só o retorno do culto, um culto bem organizado, com pessoas altamente qualificadas para aquilo que estavam fazendo. Olha que maravilha, o povo estava festejando, alegria de estar de novo na casa de Deus. Oh, meu Pai. Vamos lá, continuando. Pode ler o próximo aí, irmão. Vai lá, Jeremias. Não poderei eu fazer de vós um tesoureiro com a casa de Israel. Diz o Senhor: eis que com barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, com a casa de Israel. Ou seja, meu irmão, você é um barro na mão do oleiro. Jesus, né, nosso Pai, Ele está cuidando de você, Ele está te moldando. Você coloca na mão dele para ele poder te moldar no ministério, na sua igreja, na organização do culto. Vamos lá, finalizando. Um barro na mão do oleiro, continuando. Jeremias capítulo 48, versículo 10. Pode ler, mesmo, a primeira parte. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Em outras versões é coitado dessa pessoa que faz. Ou seja, gente, é muito sério. A obra do Senhor é muito séria. O culto bem organizado precisa ter unidade, adoração e edificação. Amém, meus irmãos? Amém. Amém? Em Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Muito bem, meus irmãos. E aqui na revista, a lição faz questão de colocar 10 mandamentos para um culto bem organizado. E eu não vou falar sobre esse assunto, tá, meus irmãos, por causa do tempo. Tá? Mas aqui os irmãos depois podem pesquisar, fala sobre a questão dos ministérios, tá? Fala sobre cada parte do culto, e aí vocês podem depois estar estudando com detalhe. Eu frisei mais a questão de como que a pessoa deve se apresentar num culto bem organizado, ok, meus irmãos? E como ele falou de 10 mandamentos para o culto, eu também separei aqui, ó, muito interessante, 10 mandamentos do Senhor Jesus. Você sabia que o Senhor Jesus tem 10 mandamentos? E esses 10 mandamentos estão ligados aos 10 mandamentos de Êxodo, e eu fiz questão. Os irmãos depois, vocês podem, eu vou mandar para os irmãos depois esse slide, nós vamos analisar aqui, ó, por exemplo, o primeiro mandamento. O que diz o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. E aí Jesus diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Muito bom, né, meus irmãos? Então depois eu passo para os irmãos 10 mandamentos de Jesus ligadinho aos 10 mandamentos de Êxodo. Porque Jesus, Ele cumpriu e ainda fez muito mais do que cumprir. Ele morreu por nós, por amor a cada um de nós. Amém? Vamos colocar em pé, vamos agradecer. E eu gostaria de agradecer também